Olá pessoal, como eu falei no vídeo anterior, daremos continuidade ao tema Vacinas contra a Covid-19, compartilhando conhecimentos. Lembrando que a abordagem desse tema tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas e reforçar a importância da adesão à vacinação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos. A vacinação contra a Covid-19 é de extrema importância nesse momento atual em que estamos vivendo. Vamos então agora à segunda parte dos esclarecimentos das perguntas enviadas pelos participantes do projeto, por meio dos líderes dos grupos comunitários parceiros. Se cuidem e que possamos nos encontrar em breve com segurança. Um beijo no coração de cada um de vocês. Oi, eu sou Marcelos, sou médico infectologista do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais e Medicina do Viajante. Eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas pelos líderes comunitários pelas redes. Vamos lá. Estão aplicando a vacina em casa para os idosos deficientes que não podem comparecer ao local? Sim, foi a primeira etapa de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Foi vacinar as pessoas, os idosos e deficientes asilados que estavam em instituições e vacinação em casa, pelo menos no município do Rio de Janeiro. Então a gente tem que ficar atento às regras de imunização de cada município, porque cada município vai determinar em que momento e quais pessoas podem ser vacinadas, tá? Próxima pergunta. Estudantes, crianças e adolescentes devem ser vacinados primeiro? Bom, isso aí também é uma pergunta que é muito longa. Eu vou tentar resumir assim. Não existe estratégia de vacinação errada. Essa estratégia foi adotada num país da Ásia, onde eles decidiram vacinar primeiro os adolescentes, já que os adolescentes e as crianças, já que são eles os grandes responsáveis por levar a doença para casa. O Ministério da Saúde não optou por essa estratégia e eu acho que foi uma estratégia super acertada. Por quê? Apesar da pessoa, porque as vacinas que estão disponíveis hoje para uso do Brasil, eles têm uma eficácia de 100% para doença grave, para internação, elas não impedem que as pessoas peguem a doença e que elas transmitam a doença. Esse dado ainda não existe. Então, se você vacina o jovem, mesmo esse jovem vacinado, ele pode pegar a doença e levar a doença para casa do mesmo jeito. Porque a vacina a gente não tem dado de eficácia com relação à transmissão. O indivíduo vacinado, ele tem 100% de chance de não internar e de não fazer forma grave. Porém, a gente não garante não transmissão. Então, vacinar o adolescente e a criança, você não vai garantir que essa população não continue levando a doença para casa. Eu acho que a estratégia melhor é vacinar realmente o idoso, já que é ele que faz mais forma grave de doença. Tem maior chance de ser internado, de levar ao óbito. Então, apesar dessa pergunta ter lógica, isso não quer. Eu acho que a gente tem que pensar em estratégias, o que é melhor para cada país. Como eu falei, um país da Ásia adotou essa estratégia, pode ser que para ele esteja funcionando. Eu acho que para o Brasil, a estratégia que o Ministério determinou foi a estratégia mais acertada. A gente vacinar aquela população que tem maior risco de adoecimento e deixar os jovens e adolescentes para um outro momento. Quer dizer, se esse jovem pegar a doença e levar a doença para casa e o seu idoso está vacinado, ele pode até pegar a doença, porém, ele não fará forma grave, ele não será internado, ele não irá evoluir para o óbito, ok? Por isso que é importante que mesmo todo mundo vacinado, mesmo que todo mundo que esteja vacinado, deve continuar mantendo as medidas de proteção individual. Máscara, álcool gel, lavar as mãos, evitar aglomeração, isso é super importante. A vacina não será o passe livre para você fazer o que você quer da sua vida, isso é importante. A vacina evitará que você interne, que você evolua para o óbito, porém, as medidas para conter a transmissão devem ser mantidas. Próxima pergunta. A ivermectina é eficaz, já foi comprovada, deveria ser utilizada, sairia mais barato. Por que usar a vacina não comprovada? Então, nessa pergunta tem alguns equívocos aqui que a gente precisa ficar atento. A eficácia da vacina, das vacinas que estão em uso no Brasil já foram comprovadas. Então, assim, não é que não foi comprovado, isso não existe. A eficácia já foi comprovada, a gente tem 50 e pouquinhos por cento de eficácia para uma, para prevenir infecção, 72% para outra e 100% para as duas, para as formas graves e internação. Então, a eficácia da vacina já foi comprovada. E o contrário com relação à ivermectina. Não existe nenhum estudo ainda mostrando que o uso da ivermectina é eficaz contra a Covid-19. Medicina é uma coisa que a gente chama que tem verdades transitórias.
O que eu estou dizendo hoje pode não ser verdade amanhã. Com relação à eficácia das vacinas, isso já é verdade, isso não mudará amanhã. Porém, com relação à ivermectina, o que eu posso dizer é que hoje não existem estudos mostrando a eficácia do uso da ivermectina contra a Covid-19. Então a gente não recomenda o uso da ivermectina porque não existem estudos mostrando sua eficácia. Pode ser que mais para frente os estudos sejam terminados, sejam feitos e a gente descubra que a ivermectina tem eficácia. Porém, até o momento, nenhum estudo mostrou a eficácia da ivermectina. Por que o pessoal que tem doença de Chagas ainda não chegou o momento para vacinar? Essa é uma pergunta bem pessoal. Então, o Ministério está priorizando aquelas pessoas que têm maior risco de adoecimento e de formas graves de doença. Então, assim, como os idosos são a população alvo, os idosos serão vacinados primeiro. Se o Ministério perceber que no futuro a população das pessoas que vivem com Chagas e também tem um risco aumentado, eles serão vacinados. É que a produção de vacina ainda está muito lenta no Brasil, a gente não tem vacina disponível para todo mundo ainda, então está se priorizando realmente aquelas pessoas que têm maior risco de adoecimento, tá? Não é nada contra a doença de Chagas, as pessoas vão chegar lá com certeza. Próxima pergunta. Se tomar a vacina de Oxford, não pode misturar com a segunda dose da Sputnik e Coronavac. Por quê? Porque não foram feitos estudos mostrando a intercambiabilidade das vacinas. O que é a intercambiabilidade? É o fato de você começar com uma vacina e terminar com outra. Como não tem estudo mostrando se essa estratégia é eficaz, a gente não deve fazer isso. Então, se você começou com uma vacina, você tem que terminar com aquela vacina. Isso é super importante. Hoje, se você fizer 2 doses de vacinas diferentes, a gente considera erro de imunização, considera a pessoa como não imunizada e não faz outras doses subsequentes. Então é importante que as pessoas estejam atentas. Se você começou com uma vacina, termine com essa vacina. A gente não tem dados mostrando essa mistura de vacinas, se tem resposta ou não. Então é importante que a gente fique atento a isso. Próxima pergunta. A Coronavac foi desvalorizada porque a eficácia é baixa, mas agora estão dizendo que ela atua nas mutações dos outros vírus. É verdade? Então, o que a gente tem que pensar? Eficácia para quê? Quando comparada a eficácia da Coronavac com a vacina da Covid-19 Fiocruz, que é mais conhecida como Oxford, realmente ela tem uma eficácia menor, mas a eficácia para prevenir infecção. A eficácia da Coronavac é de 50 e poucos % para prevenir infecção e da Covid-19 Fiocruz é de 72%. Porém, para doença grave e internação, as duas vacinas têm eficácia de 100%, que é isso que importa no final. O que a gente quer reduzir o uso dos nossos leitos de internação. A gente quer evitar que as pessoas morram. Então isso é que é importante. Então, apesar de ter uma eficácia para prevenir infecção melhor, para as formas graves e para a internação são iguais. Então isso é que importa. Não tem que ficar apegado nisso. Se estão 2 vacinas disponíveis, se vacinem. Usem as vacinas que estão disponíveis. Isso é que é importante. Quanto tempo depois de tomar a vacina pode beber bebida alcoólica? Então, não existe nenhuma contraindicação ao uso de bebida alcoólica, nem... É óbvio que você não deve fazer a vacina alcoolizado, ou você também não deve, tomou a vacina, vai ali no mesmo dia, e toma um porre, mas não existe contraindicação ao uso de bebida alcoólica. Se você tomou a vacina e quer tomar uma, não tem problema nenhum, assim, não é... É óbvio, a gente não deve evitar os abusos, mas não tem nenhuma contraindicação ao uso de bebida alcoólica. Próxima pergunta, onde procurar para tomar a vacina? Então, todas as unidades básicas, de atenção básica, têm unidades vacinadoras e estão disponíveis em todos os municípios. É importante que você saiba em qual município você vive, quais são as unidades perto de você que fazem a vacina e quando estiver o seu momento de vacinação e procurar para se vacinar. Isso é super importante, tá? Próxima pergunta. Quanto tempo de imunidade após a segunda dose da vacina? Então, quando a gente fala de eficácia de 100% para os casos graves e para a internação, 72% de eficácia para contrair a doença, a gente está falando de eficácia depois que a pessoa faz o esquema completo de vacinação, atualmente as 2 vacinas disponíveis são feitas em 2 doses, então a gente fala desse benefício completo só vai ocorrer após a segunda dose, em média 14 dias depois da segunda dose. Então, você só terá o benefício completo da vacinação em média entre 10 a 14 dias após a segunda dose, falando de acordo com as 2 vacinas que estão disponíveis hoje no Brasil, tá? E a última pergunta, qual mensagem você deixa para as pessoas que ainda possuem medo ou receio de se vacinarem contra a Covid-19?
Então, eu trabalho com vacinas já há 10 anos, então assim, eu sou super partidário às vacinas. E falando em saúde pública, depois do saneamento básico, não existe uma medida de saúde pública que tenha tanto impacto quanto vacinação. A gente já erradicou pólio, já erradicou varíola, isso só foi possível por conta de uma vacina. A gente já tinha o certificado de erradicação do sarampo nas Américas e a gente voltou a ter cara de sarampo porque a gente passou a ter cobertura baixa de vacinação. Então, assim, vacina não tem jeito, é uma das maiores atitudes médicas, né, de saúde pública que podem mudar a vida das pessoas. Então, é porque eu sempre falo isso, as vacinas são vítimas da sua própria eficácia. Então, quando a gente começa a vacinar e a doença desaparece, com o passar do tempo, as pessoas esquecem o quanto ficar doente era complicado. Então, assim, quem não viu crianças dentro de um pulmão de aço, não sabe o que é pólio. Então, é fácil não querer se vacinar hoje. Então, a vacina acaba sendo vítima da sua própria eficácia. Então, a mensagem que eu tento dizer é o seguinte: usem a vacina que está disponível para vocês. A gente só vai conseguir diminuir a transmissibilidade do vírus, o impacto que a doença tem hoje na nossa sociedade e no mundo, é quando a gente tiver um número de pessoas grande vacinadas. Então é importante que as pessoas façam uso da vacina. Tem uma frase do diretor do Butantan, quando ele falou da vacina de Butantan, que eu achei ótimo: vacina na prateleira não adianta de nada, vacina tem que estar no braço das pessoas. Então se a vacina não está disponível e você não usa a vacina, é quase uma coisa de responsabilidade social. Porque como é uma doença que tem transmissão interpessoal, se você não vacina, você permite que o vírus fique circulando ainda. Então é importante que você se vacina para a sua segurança e para a segurança dos demais. Quando a gente fala de população de uma maneira geral, sempre tem uma parcela da população que por motivos pessoais não vai poder usar a vacina mesmo, ou seja, por uma doença ou por algum problema. Então, se a gente tem uma grande percentual da população vacinado, a gente impede que o vírus circule e protege aquela pessoa que porventura não pôde usar a vacina. Então é importante que todo mundo se vacine.